Encontro 70, 2 de dezembro de 2018. Esse é o estudo. O estudo de hoje eu vou falar sobre congruência. E é de certa forma, uma sequência das últimas duas aulas, que foram aulas com vídeo, apresentando a filosofia do CVV. E eu vou chegar na congruência por dois caminhos, na verdade. É um caminho mais simples para apresentar razoavelmente o conceito, e depois eu vou fazer um caminho um pouco mais elaborado, que eu acho que faz fazer até mais sentido do que de onde eu estou querendo chegar. Em outras aulas, não nas duas últimas, mas em outras aulas desse tronco, né, que nós falamos de sentimentos, falamos de como lidar com sentimentos, de posturas, nós passamos primeiro por os sentimentos individuais, depois nós falamos sobre o efeito desses sentimentos, qualificando entre sentimentos de defesa e sentimentos de abertura, e conectamos esses sentimentos a pensamentos de defesa, pensamentos de abertura, comportamentos de defesa, comportamentos de abertura, linkando que muitas vezes um sentimento leva a um pensamento que leva a um comportamento, seja ele de defesa ou de abertura. Mas aí cabe uma pergunta: essa conexão, ela acontece sempre? Você sempre tem a mesma comportamento coerente ao que você está sentindo? E esse é o conceito mais básico de congruência. E eu acho que um grande exemplo foi exatamente quando eu anunciei que a aula dessa semana ia ser congruência. Porque o que aconteceu? Quando me perguntaram qual é o tema da aula, eu falei congruência. A primeira reação da Miriam foi fazer uma cara de: isso não é legal. O que você vai falar? Esse tema não parece ser um tema legal, assim, não tá. Né? E é uma reação completamente congruente. Ela estava sentindo que não parecia bom. É uma reação normal frente àquilo que ela estava pensando. Ela expressou exatamente o que ela estava sentindo. Ela sentiu uma coisa, um estranhamento. Esse negócio é estranho. Que tema é esse? O que tem a ver, né? Interessante isso. E se fosse uma reação que não fosse congruente, eu poderia falar legal. Sorriso amarelo às vezes. Mas não seria congruente. Ou seja, o que é congruência? É você agir ou reagir de acordo com os sentimentos. Assim, o conceito mais básico, mais direto. E quando não acontece, o que isso pode acontecer? Como que funciona? Bom, quando não acontece, pode ser de uma forma consciente, né? Que você adota máscaras para certas situações da vida. Então você sente uma coisa, mas você finge que está tudo bem. Ou o contrário, que é mais raro, mas pode acontecer. Ou você finge um papel que esconde o que você está sentindo de verdade naquela situação. Ou pode também ser uma coisa inconsciente. E é inconsciente quando você não está muito consciente do que você está sentindo, daqueles seus sentimentos. Os sentimentos não estão identificados. Mas tanto de uma forma como da outra, tanto consciente como inconscientemente, essa situação de você não ser congruente, de você agir de uma forma diferente do que você está sentindo, ela gera um gasto de energia que não seria necessário. Você não precisa gastar essa energia para você mascarar os seus sentimentos, para você esconder os seus sentimentos. Gera uma tensão interna em você. E aquela ideia do ciclo dos sentimentos, lembra quando nós estudamos a linguagem dos sentimentos, falava que os sentimentos têm um ciclo, que você sente, reage de acordo, ele se esgota e aí você está pronto para novos sentimentos.
Eles fecham um ciclo completo. Quando você não age de uma forma congruente, o ciclo do sentimento não se completa. E aí pode ter aquelas situações que o livro descreve. Por exemplo, quando uma raiva não é tratada adequadamente, ela pode evoluir para outros sentimentos mais pesados. No exemplo da raiva, que é o mais tratado do livro, A Linguagem dos Sentimentos. Então, essa é a primeira ideia básica, aquela ideia que eu queria falar sobre congruência. Agora eu vou começar o caminho mais passo a passo elaborado, porque só falar em congruência sem falar como você lidar com isso, talvez não seja tão interessante, até pelos diferentes percursos que eu fiz aqui, desse tronco, dessa árvore de conceitos. Então eu vou trabalhar a ideia de congruência com um conceito que é até mais útil para lidarmos no dia a dia. E isso parte da ideia da tendência atualizante do ser. Eu acho como pano central, como pano de fundo, tem a tendência atualizante do ser. Como foi dito nos últimos vídeos, né, que a gente viu nas últimas semanas, o paradoxo de Rogers. Falou no paradoxo de Rogers, que o ser humano tem aquele impulso interno a se manter e se desenvolver. Que a partir do momento que ele se aceita, ele tende a se modificar, a crescer e buscar coisas novas, né? Sempre no sentido de se desenvolver. E para fazer esse caminho, eu vou adotar um termo que é parecido com comportamento, até similar, que é o termo da conduta. O que seria a conduta? Conduta é um esforço que o ser humano faz para satisfazer as suas necessidades, da forma como essas necessidades são percebidas e experimentadas. O que isso significa, da forma como são percebidas e experimentadas? Significa que não é exatamente uma necessidade que você reconhece, que outras pessoas vão reconhecer como necessidade. Por exemplo, uma pessoa que você olha e já vê que é uma pessoa magra, mas se você conversar com ela, ela pode falar que quer perder 5 quilos. Você não vê a necessidade dela perder 5 quilos, mas ela, para os valores dela, para a percepção dela, para a experiência dela, ela sente a necessidade de perder 5 quilos e vai agir de forma a tentar perder 5 quilos. Vai estar em dieta, vai aumentar o nível de atividade física, porque para ela tem essa necessidade. Então a necessidade, ela não é o reconhecido por todo mundo, é como ela individualmente percebe essa necessidade. Quando você definiu conduta, você falou, é o esforço do ser humano para satisfazer suas necessidades da forma como são percebidas e experimentadas. Tá, era aí que faltava. Tá. E o que temos sobre a conduta? Tem uma definição muito importante, muito interessante, que é que a conduta, ela não é determinada por fatos do passado, ela é determinada por necessidades do presente. E aí uma pessoa pode falar, mas essa pessoa age assim porque no passado aconteceu isso com ela, não sei o que, tem um trauma, foi uma experiência muito marcante. Ok. Só que o fato dela adotar a conduta até hoje significa, no fundo, que até hoje ela sente uma necessidade que está presente na realidade dela hoje. Mesmo que essa necessidade tenha origem no passado e permaneça. Mas o que desencadeia a conduta hoje é a necessidade de hoje. Ela é percebida, a situação, a necessidade é percebida hoje como necessidade. Então não é imutável no sentido que o passado vai determinar o presente. O presente determina o presente, ainda que a causa primeira seja o passado. A necessidade, ela
pode permanecer no tempo. Pode ser, por exemplo, a necessidade de agradar as pessoas, de agradar uma pessoa. No caso, pode ser agradar a mãe, agradar o pai, o contrário. Ela não está... a origem dela não vai ser buscada no passado. A origem, ela até pode ter uma origem no passado, mas, por exemplo, uma pessoa que a justificativa pode estar no passado, mas ela ainda, assim, se, por exemplo, uma pessoa sente a necessidade de agradar a mãe, se comporta de forma a agradar a mãe o tempo todo, até hoje, pode ser que no passado ela já agradava a mãe, já sentia essa necessidade, mas hoje, passados muitos anos ainda, ela pode ainda ter essa necessidade. Tá. E é isso que determina, a necessidade de hoje que determina. Tá. Em geral, os sentimentos, as emoções, elas acompanham as condutas. E nesse acompanhamento das condutas, em geral se percebe que quando você está em busca de uma necessidade, as emoções tendem a ser desagradáveis. São emoções que, de certa forma, acompanham esse movimento de buscar. Às vezes tem uma ansiedade, tem uma urgência, tem uma sensação de risco. E as emoções que acompanham a satisfação da necessidade, quando você alcança essa necessidade, elas geralmente têm um caráter agradável. Então elas podem ser essas emoções de abertura ou de defesa, estão relacionadas também às necessidades que estão por trás daquela conduta, daquele comportamento. E é interessante observar que você só consegue compreender um comportamento, só consegue compreender uma conduta a partir do referencial da própria pessoa, né? Dos valores daquela pessoa, da cultura daquela pessoa. Se você parte com seus olhos, com seus valores, muitas coisas não vão fazer o menor sentido. E aí tem um exemplo até básico que joga para o estudo de tribos afastadas. Você só vai entender o comportamento por exemplo, de uma tribo indígena dentro dos valores deles. Muitas coisas que eles vão fazer nas relações entre eles não vai fazer sentido aos olhos da civilização urbana. E assim por diante. Assim como tem esse exemplo extremo, para todas as pessoas funciona da mesma forma. A partir do seu referencial, a partir dos seus valores é que suas condutas são mais compreensíveis. Interessante. E aí nós vamos trabalhar mais um conceito que é apresentado muitas vezes na psicanálise como self. Uhum. Mas que eu gosto de simplificar nesse conceito. Eu gosto de dizer que é uma autoimagem, porque ele corresponde mais a uma ideia de autoimagem. E o que seria esse conceito? O que seria o self? São conceitos e preconceitos sobre mim, o que a pessoa tem sobre ela mesma. E é interessante que esses conceitos e preconceitos eles são criados a partir de referências internas e externas, ou seja, a partir do que eu vivi, do que eu experimentei, mas também outras pessoas, a partir do que outras pessoas me tratam e me conceituam, influenciam nessa formação de autoimagem. Mas tanto essas referências internas quanto referências externas, elas podem ser consideradas experiências. Tudo é um conjunto de experiências. Então se diz que a formação da autoimagem ocorre a partir das experiências e principalmente a partir da conscientização das experiências. À medida que você
assimila aquilo que você experimentou. Com o grande detalhe que as experiências negadas e as experiências distorcidas, elas dificultam o autoconhecimento. E daqui para Negadas e o quê? distorcidas. E, de certa forma, o que a gente vai tratar aqui para diante são justamente dessa assimilação de experiências, dessa conscientização de experiências negadas e de experiências distorcidas. Essa formação da autoimagem. Então, de todo tipo de experiências, se pode classificar as experiências em 3 grupos. Aquelas experiências que são simbolizadas, que são aquelas que reforçam o self, que elas reforçam a sua autoimagem. As experiências ignoradas, que elas nem reforçam, nem contradizem a sua autoimagem. E é interessante porque essas ignoradas, às vezes elas simplesmente não dizem nada no momento, mas ela cria uma memória que eventualmente você, quando precisar, você pode ativar. E ele dá um exemplo muito corriqueiro. Ele fala assim: suponha que você na sua rua, no seu caminho, tenha um marceneiro. Assim, saber que tem um marceneiro no seu caminho de todo dia é uma experiência geralmente ignorada, porque ela não está o tempo inteiro na sua cabeça, não reforça a sua autoimagem, não diz nada a você. Mas no dia que você precisar de um marceneiro, você vai lembrar que tem um marceneiro ali. Que essa experiência ignorada, ela vai para o seu consciente e ela é utilizada. Então, quando eu falo de experiência ignorada, nesse caso, é esse tipo de experiência. Ela realmente não diz nada com a sua personalidade, com a sua autoimagem. E o outro tipo de experiência, o terceiro tipo de experiência, são as experiências que não são simbolizadas ou são distorcidas. E por que elas não são simbolizadas ou são simbolizadas de uma forma distorcida? Porque essas experiências, elas contradizem a sua autoimagem. Elas apresentam você, uma pessoa que não condiz com o que você pensa de si mesmo. E aí acontece essa questão da experiência, ela não é assimilada de forma correta, de forma plena. E qual situação que acontece mais esse tipo de experiências, experiências distorcidas ou não simbolizadas? Quando a autoimagem é muito rígida, ou seja, rigidez no self. Quando a sua autoimagem é muito rígida, fala eu sou assim e ponto, é maior a possibilidade das experiências que você vive não corresponderem a essa imagem. E aí essas experiências são ignoradas ou são assimiladas de um jeito que todo mundo vê que é de um jeito, mas a pessoa assimila de um jeito que reforça o seu autoconceito, né? Reforça o seu self. Em geral, a conduta da pessoa é compatível com a autoimagem, porque a conduta ela tem em geral um caráter consciente. Então, aquela imagem que a pessoa faz de si determina o jeito como ela se comporta. Dentro das necessidades que ela imagina compatíveis com a sua autoimagem. Mas, eventualmente, acontecem algumas condutas, algumas atitudes que não são compatíveis com o self, porque elas surgem exatamente dessas experiências que não estão simbolizadas. Quando acontece isso, geralmente o que a pessoa fala? Não sei como eu fiz isso. Não era eu. Não, a pessoa não se reconhece naquela situação. Interessante isso. É muito.
E aí entra um conceito, que é um conceito que pode ser similar ao da congruência, que eu falei que eu ia chegar por um caminho diferente, um caminho ia dar uma volta, que é um conceito de adaptação psicológica. O que seria uma pessoa numa condição de adaptação psicológica, que é uma pessoa congruente também. É uma pessoa onde a autoimagem que ela tem, né, o seu self, permite que todas as experiências que ela vive, elas são assimiladas e simbolizadas de forma compatível, da forma como ocorre. Então, tudo que ela vive, ela tem consciência do que vive e assimila e incorpora a sua experiência, incorpora a sua autoimagem. E qual é a situação oposta a essa, né? É a situação de inadaptação ou tensão psicológica. Aliás, a inadaptação provoca uma tensão psicológica. E o que acontece? Quando experiências importantes que ela vive, elas não são simbolizadas. Quando essas experiências importantes, elas são incompatíveis com a autoimagem que tem de si mesmo. Pessoa crítica com o português fala que a autoimagem é de si mesmo, né? Que coisa. Mas enfim, não são compatíveis com a autoimagem. Às vezes vale a pena a redundância. E essas experiências que elas não são compatíveis com a autoimagem, o que acontece? Por que elas não são assimiladas? Porque elas são vistas como uma ameaça. Uma ameaça ao seu ser, à sua individualidade. E dentro dessa percepção de ameaça, a experiência tende a ser rejeitada. E aí, nesses casos, é que se diz por que muitas vezes um choque de realidade a uma pessoa não faz efeito. Quando você vê que a pessoa está por um comportamento inadequado, um comportamento que às vezes prejudica os outros ou prejudica você mesmo, você resolve falar, não, vou falar para ela o que está fazendo, vou jogar na cara. Porque muitas vezes isso não dá certo. Porque quando você apresenta essa imagem, essa experiência dela não corresponde com a autoimagem que ela tem. Ela vê como uma ameaça. E como toda ameaça, ela tende agredida, tá? Ela tende a rejeitar. Ela rejeita, ela não assimila. É como se você não tivesse falado nada, né? É algo apagado da experiência. Da mesma forma, uma resposta puramente motivacional, se não for compatível com a autoimagem que ela tem, por exemplo, a pessoa tem uma autoimagem de incapacidade, que não consegue fazer nada, que tudo que ela faz dá errado. Se você chegar para aquela pessoa por qualquer motivo e falar, não, isso vai dar certo, ela não acredita, porque para ela tudo que ela faz dá errado. Então são situações que a própria autoimagem rígida impede com que aquela ajuda dada pelo senso comum funcione, né? O choque de realidade, uma motivação pura, sem outro conteúdo, ela tende a ser rejeitada se não tiver dentro da autoimagem da pessoa receber aquele tipo de experiência. E pergunta, mas você não fala nada? Você não faz nada com essa pessoa? Não, você faz. Mas a sua resposta, ela tem de ser uma resposta que não seja percebida como ameaça. Você tem que responder de um jeito que a autoimagem daquela pessoa não seja ameaçada, não seja colocada em risco. Então, por isso, de certa forma, que
nessa conversa com a pessoa em tensão, você procura aceitá-la incondicionalmente. Porque ao aceitá-la, quando ela percebe que a autoimagem não está ameaçada, ela ganha uma possibilidade de perceber uma experiência que a princípio não é compatível com aquela autoimagem, e sem ameaça ela pode, a partir da tendência atualizante, aquela que procura se desenvolver, ela pode incorporar essa experiência de forma a atualizar o próprio self, né? De atualizar a autoimagem e incorporar aquela experiência. Porque frente à não ameaça, ela baixa a defesa, né? Ela baixa a defesa e ela pode avaliar melhor, ela pode se autoavaliar melhor, assimilar aquela experiência que a princípio é contraditória e falar, não, eu sou isso aqui também. E passar a ver a autoimagem dela, não só com o que ela via antes, mas também com essa possibilidade nova, né? Aumentando a complexidade da própria autoimagem. Ela passa a incluir essa experiência. E a ideia que está por trás da tendência atualizante, quando se fala das experiências, exatamente que quando a pessoa percebe e ela aceita dentro do sistema interno dela todas as experiências sensoriais e viscerais, as internas também, todas as experiências que ela vivencia, ela percebe a sua complexidade, ela necessariamente compreende melhor o outro ser humano, ela compreende melhor a complexidade do outro ser humano, e assim ela aceita essas pessoas como pessoas diferenciadas. Interessante esse ciclo aí. Então ela passa a aceitar melhor as suas contradições, né? Como nós falamos, tem outra aula, todos nós somos luz e sombra, né? Então estamos em evolução, estamos no caminho, todos nós temos o nosso lado luminoso e o nosso lado sombrio. A partir do momento que ela aceita melhor a sua luz e a sua sombra dentro de si, que ela aceita que é um ser humano complexo e contraditório, ela tem maiores ferramentas para aceitar o outro, a permitir que o outro também seja complexo e contraditório, que o outro também tenha luz e sombra, assim como ela. E aí é nesse sentido de assimilar todas as experiências vividas que eu vou retomar aquela frase que eu falei provavelmente naquela aula de abertura e defesa, que são: os fatos são amigos. Parece que dito solto fica uma frase estranha. Os fatos são amigos como? Os fatos são amigos significa que todos os fatos, todas as experiências são passíveis de serem assimiladas e incorporadas na minha autoimagem. São avaliadas, são percebidas, avaliadas e incorporadas da forma como elas acontecem. Todos os fatos são amigos, todas as experiências são passíveis de enriquecer o meu self. E quando a pessoa entra nesse processo, é possível acontecer algo muito interessante, que à medida que ela vai percebendo e aceitando mais experiências no seu self, ela vai gradativamente substituindo aquele sistema de valores original da sua criação, da sua formação, por um processo contínuo de autoavaliação. Ela está o tempo todo se autoavaliando. E eu confesso que encontrar pessoas assim é muito interessante, é muito rico. Tudo que acontece ela está fazendo, não, mas assim, isso me fez sentir assim, e a partir disso, e por isso que eu reagi assim, por isso que eu ela se percebe, né? Ela se percebe o tempo todo. É muito rico. E quando você substitui o sistema de valores, não é só aqueles valores mais rígidos,
mais sombrios. Isso passa pelos valores, os valores luminosos também. Por exemplo, pensa que você tem um valor que, não, eu trabalho com caridade porque caridade é bom, caridade vai me levar para um lugar melhor quando eu não estiver mais encarnado. Pensa que você tem esse valor. Só que a partir que você passa a trabalhar com essa autoavaliação, com a experiência, você pode substituir gradativamente essa ideia. Não, eu faço caridade porque eu me sinto bem. Que passa a ser incorporado não por um valor estático, algo de fora. Você passa porque aquilo que você faz sentido para sua autoimagem, faz sentido para sua experiência. É uma experiência que para você foi rica. E deixa de ser simplesmente um valor, passa a ser algo totalmente incorporado no seu self. E essa autoavaliação passa praticamente por todas as características da sua vida, da sua personalidade. Então, basicamente, a ideia central que nós temos a falar sobre congruência, sobre personalidade adaptada é essa. E aí eu gostaria de encerrar falando algumas características da personalidade adaptada. Na verdade, são 7 características. Tá. E aí o que temos nessas características? Primeira, na sua vivência ela enfrenta uma menor possibilidade de tensão e ansiedade. Ela está menos ansiosa, ela está menos tensa. E também está menos vulnerável. Ela enfrenta menos situações de vulnerabilidade. Aí a segunda característica. Ela enfrenta menor possibilidade de ameaças. As experiências que aparecem para ela não são percebidas como ameaças. Com isso, há menor probabilidade que ela adote comportamentos defensivos. Porque se ela não se sente ameaçada, ela não tem razão para estar se defendendo. Que é a terceira. Essa é a segunda. Tá. A própria autoimagem dela é flexível bastante para assimilar as experiências, quase todo tipo de experiências que surgem na vida dela. A terceira é uma melhor adaptação às situações e fatos da vida. De certa forma, decorre da segunda. Como é que é? Ela tem uma melhor adaptação às situações e os fatos da vida. Ela tem menos experiências que são distorcidas ou negadas. As suas experiências são assimiladas da forma como acontecem. Bem legal isso, né? A quarta característica, a pessoa ela tende a se sentir mais dona de si e mais capaz de enfrentar a vida. E também ela é menos provável que aconteça aquela situação em que ela adote um comportamento que ela não se reconhece. Ela fala, não, eu não faço isso, não sou eu. Ela se reconhece em todos os comportamentos. Ela sabe que o que ela faz pode ser diferente do usual, é ela também. Quinta característica, a pessoa ela sente que a sua autoimagem é verdadeira, corresponde à pessoa dela mesma. Não faltam, não tem pedaços que não ocultos na sua autoimagem. A sexta característica, a pessoa tende a aceitar e compreender mais os outros, né? Inclusive porque ela tem menos necessidade de se defender. A relação com o outro ela é mais aberta. E por fim, a última característica é que a pessoa avalia os fatos e situações a partir de todas as suas experiências. E isso tem como resultado um sistema de valores próprios que é flexível e adaptável.
ele passa por autoavaliação contínua. Muito legal isso. Bem interessante, gostei. Deve ser bom, né? Conhecer gente assim. Muito Deve ser aqui raro também. É raro. Mas vi pessoas Isso aí fazendo é isso nesse essencial fase para você atender o pessoal do CVV, né? Não, tá todo mundo em processo. Calma lá, tá todo mundo em processo. Ah, mas é bem legal, bem interessante. Bom mesmo. Bom, a conduta não é fixa, ela vai se amoldando à medida que as suas experiências vão aumentando. E sua bagagem de experiências vai aumentando, a sua conduta também vai se modificando de acordo com o que você está vivendo no presente. Sim, É no isso aí, caminho, mais ou menos. no caminho da evolução é isso. Porque até quanto mais rígida for a conduta, quanto mais imutável for a conduta, maior a chance de que alguma coisa você não está percebendo da sua vida, né? Você está negando várias coisas que estão acontecendo. Se você for o mesmo sempre. É por isso que foi evangelho hoje. Somos criancinhas e estamos caminhando. O evangelho foi por causa disso hoje. Flexibilidade. Muito bom, Paulo, gostei. Bem interessante, bacana mesmo. Muita... Nunca tinha pensado desse ângulo. Esse caminho, O caminho é bacana mesmo, bem legal. Eu acho que é aquele negócio que a gente fala assim, nossa, há tanto tempo atrás eu não pensava assim, agora é que eu estou pensando assim. É isso, né? Você incorporou coisas novas. Como é diferente. Aí a gente brinca, olhar, né? Se tivesse a cabeça que a gente tem hoje, há 30 anos atrás, olhar, não faríamos o que vai saber o que a gente fez. Sei lá. Ou teríamos outro modo de agir completamente totalmente diferente. Mas é a sua autoimagem, é o seu verdadeiro. Seríamos mais condescendentes, mais abertos. Nossa, mais tudo, sabe? Mais autênticos. Mais tudo, nossa. Mais experiências incorporadas, mais experiências. A bagagem é uma coisa muito importante, né? Muito bom. Acabou?